Vamos Salve. lá! Este documentário japonês é perturbador. O japonês é simplesmente bizarro e vocês Já começamos bem. Japonês, bizarro. vão entender o porquê. Vamos lá, né? E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Desculpa pela Eu comecei o Vigilância e eu tinha 22, pô. Limites. E é o E seguinte, continua 22. navegando pelo nosso querido YouTube, acabei me deparando com um canal bem diferenciado chamado Documentário Falso Q. Uma produção japonesa que traz uma atmosfera O bigode absurdo. Caralho. Caralho, o Luigi japonês. Porra, isso me lembra que anteontem eu vi Miami Vice. Foi massa. E o bigode do Colin Farrell. Horroroso. Muito foda. Muito foda, tá maluco? E ele sendo galã com aquele bigode horroroso é muito foda. Muito foda. Foi massa. Lembra do Zóio Gabriel? Porra, é muito bom. Pior que tinha mesmo, né? bem bizarra naquele estilo found footage de filmes como Hack e Bruxa de Blair. Só que aqui Igual. eles criaram meio que uma série usando esse gênero com até o momento desse vídeo aqui, 18 Qual gênero? episódios em 2 temporadas. A gente vai O cara foi no Japão. A gente tem o Augusto Vasconcelos que fez muito mais do que isso. desde episódios mostrando um exorcismo que deu errado, fitas amaldiçoadas que quem assistir morre depois, assassinatos de pessoas com influência de alguma Provavelmente vai entidade ser Remos do Monstro. sobrenatural e por aí vai. Existem muitos outros eventos estranhos e assustadores que eles documentam. E no geral é isso, essa série tá aí sendo publicada desde 2021 e cada episódio tem seu começo, meio e fim. Não é igual, por exemplo, o Analog Horror que eu falei no vídeo passado, que cada fita vai acrescentando na história. Então por isso eu decidi abordar alguns episódios aleatórios que Vamos eu achei lá. mais interessante da primeira temporada, já que fazendo isso não vai afetar em nada a nossa experiência. Não? Ah, nossa. Pra começar, a gente vai do começo, né? O primeiro episódio Importante. é um pouco longo, mas ele é bem Tá interessante, muito perto do além do microfone. próprio ser o responsável por começar toda essa bagaceira. Chamado de Cursed Video, ou Fita Amaldiçoada, pra ficar mais fácil, esse episódio vai mostrar uma investigação feita por uma equipe que trabalha em um programa de TV que investiga diferentes assuntos de acordo com o pedido dos telespectadores. E logo aqui pelo começo, é mostrado pra gente um boato que começou em um fórum, de que em uma certa locadora tinha uma fita amaldiçoada que matava as pessoas que assistiam seu conteúdo. Só que apesar desse boato Amado, ter feito beleza. bastante barulho na internet, a última postagem feita sobre isso é de 2009, o que deixa praticamente o pessoal dessa produtora sem pista nenhuma. Além capa do foda, nome da porra. locadora que supostamente tem essa fita. O vídeo então segue com o diretor e o cinegrafista chegando no endereço da locadora, e na frente do lugar tá mostrando que o estabelecimento tá passando por um processo de fechamento permanente. Mas independente, os dois entram nesse lugar e começam a procurar por essa fita, e essa parte mas tá aqui eu tudo achei embaçado. muito engraçada, mano, porque eles mexem em uma das poucas prateleiras que ainda tem alguma coisa, e nessa prateleira a maioria das coisas que tem é só aqueles pornozão, tá ligado? Mas ali no meio eles encontraram uma Obrigado. fita aleatória meio macabra e eles acham que poderia ser ela o que eles estavam procurando. Só que pra frustração dos Samara dois, o 2? balconista fala que não sabe nada sobre isso. E depois deles trocarem uma ideia, eles acertaram de encontrar o gerente do lugar mais tarde pra perguntar pra ele. Vai que ele sabe de alguma coisa, né? Os dois então vão embora e voltam um pouco mais tarde, e agora conversando com o gerente, as coisas começam a fluir melhor, já que ele diz saber sobre o que se trata e vai procurar a fita no meio de um monte de caixa. それは古いホラー作品手書きで Tá. 見たら死ぬビデオと書かれてい O る engraçado aqui, mano, é que o cara pergunta todo cabreiro Sobre lá. se realmente isso mata quem assiste, e o gerente solta a maior pérola possível, falando que só tem um jeito de descobrir, né? Então eles decidem, cada um por sua própria conta em risco, assistir essa fita. O seu conteúdo no geral parecia só um filme feito com pouco dinheiro, e eles inclusive começam a brincar, falando que isso não parecia uma coisa letal, como o boato falava, só que as coisas tipo, começam a é ficar realmente um pouco chamado. estranhas, já que em uma determinada parte do vídeo aparece do nada a foto de alguém que já tinha morrido, e todo esse segmento final é todo enigmático. Só que o gerente depois fala que tudo não passa de um marketing, porque teve um garoto que alugou a fita e depois outras pessoas foram alugando também, e ele não estava entendendo nada, porque até então ninguém queria saber dessa fita. Até que chegou o momento que ele perguntou para um cliente, né, tipo, o que tá acontecendo, porque a galera tá alugando tanto isso. E ele disse que a fita era amaldiçoada e supostamente matava quem assistia. 聞いたんですよね、なんでこれ借りんの É o Suicídio 2, né? そしたら見たら死ぬビデオだって噂になってるらしいっていうのを知って
Aí o gerente, nada besta, viu que o boato tava se espalhando entre as pessoas e ele foi na onda também, só de meme. Porque no fim, era lucro pro bolso dele. Então fica esclarecido que as pessoas só começaram a alugar essa fita como se fosse um teste de coragem, que tudo no fim era fake, meio que uma lenda urbana popular entre as crianças. Sem assim. limite. Algumas Calma coisas aí, né? realmente chegam a ser estranhas, como a fotografia que aparece na gravação, porque o gerente fala que no começo tinha só uma, só que com o tempo apareceram 4, mas a conclusão que ele chega ali no momento é que alguém deve ter adicionado vai ser o essas twist outras que na verdade fotos mata na fita mesmo. pra fazer uma graça. E apesar dos pesares, né? Nossa, quem fala assim? Ele brinca falando que não foi atrás das pessoas pra saber se elas realmente morreram, mas que de qualquer forma todo mundo vai morrer um dia, né? Aqui no Verdade. final acontece um plot twist muito louco porque é revelado que essa filmagem não chegou a ser exibida, já que poucos dias antes de acontecer a exibição desse documentário, o diretor sofreu um acidente fraturando seu crânio e o cinegrafista aos 30 anos teve uma insuficiência cardíaca. Tudo isso que a gente acabou de assistir estava arquivado no depósito da empresa em que os dois trabalhavam e junto dessa filmagem da entrevista encontraram a fita, já que o diretor por algum motivo achou interessante comprar ela. E no fim mostra um conteúdo da fita amaldiçoada na íntegra, além de mostrar uma discussão do cinegrafista e do diretor. Eles meio que começam a se questionar esse o é um vídeo porquê deve o ser gerente legal, né? falou que tinha 4 fotos Deve. de pessoas mortas, sendo que eles só contaram 3. E o Sorry, vídeo lá. termina deixando isso pra interpretação de cada um. Agora ele vai narrar outro. Esse episódio é um dos que mais me surpreendeu e até o momento é o meu preferido. Porque eles constroem uma atmosfera muito desconfortável e você fica tipo o vídeo inteiro esperando um jump scare vir na sua cara do nada. Só que não acontece. O terror aqui é psicológico. é Eu vou terror estar bom, falando né? aqui pra vocês na ordem que eles apresentam as Pós-terror, né? coisas. Porque a revelação final é muito foda. O vídeo inicia mostrando um cara entrando É em o uma início da casa e 24. gravando todas as coisas possíveis desse lugar. Até que por um momento a gravação A resposta é e que mostra sim, era ele tá melhor sendo só ver o original. entrevistado. E o vídeo vai mesclando um pouco da entrevista com a gravação que esse cara fez nessa casa. A parada é que nesse lugar morava um casal junto com a mãe da mulher, já que essa senhora sofria de demência e o casal cuidava dela. Só que em um determinado dia o casal foi fazer compras e essa senhora ficou sozinha na casa, e quando o casal voltou do mercado, a senhora simplesmente sumiu. O estranho de tudo isso é que todos os quartos estavam trancados por dentro, e pra deixar a situação ainda mais estranha, a mulher ficou falando ao decorrer dos dias que a mãe dela estava dentro dos espelhos, só que ninguém acreditou nela. As pessoas pensaram que ela poderia estar traumatizada ou só se sentindo culpada pelo desaparecimento da mãe. Com isso, então, o casal se mudou e contrataram esse cara pra gravar o lugar, meio que pra confirmar e tranquilizar a mulher sobre essa questão dos espelhos. Depois da porta do armário simplesmente abrir sozinha, o nosso Original deve ter cinegrafista em japonês? simplesmente saiu vazado Acho que do não. lugar. E ele Eu disse vi- pra pelo pessoa menos o que primeiro tá lá tem, tem legenda ele em que, português. apesar de tudo, ele não sentiu nenhuma presença sobrenatural na casa, só Do foi uma respeito ao amigo situação sem meio limite, esquisita né, mano? mesmo. Você E o acha que vídeo realmente ele corta legendou mais tudo? uma vez e confirma pra gente que Não, eu acho que ele não legendou nada, acho que ele já achou tava nos legendado. Só espelhos. pegou no vídeo. Só Mas pegou. sim outra coisa. Mano, durante todo o vídeo tiveram essas aparições. Eita, Só que aqui no eita. final que pegam e jogam isso na nossa cara, que a gente fica tipo, puta merda, velho. Aí eu peguei e fui ler os comentários e falaram uma coisa que eu nem cheguei a perceber na primeira vez que eu vi. Provavelmente vocês também não, porque é uma coisa bem sutil, só Eu não que sei, eu não é vi. muito bem feito pro contexto do vídeo. Tem diversas partes que tá espelhada ou que eles inverteram pra realmente passar uma sensação de como se fosse um espelho mesmo, mostrando tudo que sim, em- realmente existe um mundo Tem dentro tudo desses legenda, tudo legenda em espelhos português e também? que você tanto pode acabar entrando sem querer nesse lugar, como também algo sobrenatural pode acabar saindo de lá. Sobrenatural. Ah, ele botou em Eu quero português. que sabe? você me explique, guerreiro. Uma coisa sobrenatural aconteceu aqui. Tu viu? Eu não vi, eu tava Ah. lendo o chat. A pica dele pegando, brilhando? Aqui, aí, ó, Não sobrenatural aí, ó. E que você tanto Toma. pode acabar entrando É. sem querer nesse lugar, isso aí que como eu quero também entender. algo Verdade. sobrenatural pode Verdade. acabar saindo de lá. Uma Isso aí- dimensão isso aí ele não espelhada explica, né? mesmo. E isso é genial. Nesse episódio a gente vai acompanhar um grupo de pessoas que tá fazendo meio que uma expedição em uma montanha pra homenagear um amigo em comum chamado Naoto, sendo que o Naoto eu morreu nesse aprecio lugar continhos de de terror. overdose há quase Também gosto. uma década. Mas independente de todo esse tempo, eles costumam fazer isso todos os anos no aniversário da morte dele. Também é explicado pra gente nesse meio tempo que o Naoto sofria de Naoto. depressão, que fez ele tirar sua própria vida dessa forma. Só É, que do tem Skull Days. duas coisas estranhas nessa história. Primeiro que antes dele morrer, ele Ele falava matou? direto pros seus amigos
boatos que tava verdade. vindo fantasmas por aí. E uma coisa esquisita é que quando o alpinista achou o corpo do Naoto na montanha, nenhum dos seus pertences estava com ele. Depois deles prestarem Ele homenagem morreu ao pelado? lugar onde o Naoto foi encontrado, eles decidiram dar uma geral no ambiente porque tinha muito lixo na mata. Só que nessa brincadeira eles encontraram a mochila do Naoto que estava perdido desde quando ele morreu, há quase uma É mais ou década. menos isso. É que esse é. Eles assumem que é mentira. Diferente do 中見てみましょう Story Channel. これ Supostamente. ちょっとさ俺わかる直人かなそれは遺体と一緒に発見されなかった直人さんの私物だと思われるカバンであった。 Então eles pegam e levam embora pra entregar pra família do Naoto, mas antes eles verificam a câmera pra ver o que tem lá. E apesar das fotos Opa. estarem corrompidas, eles conseguem recuperar algumas coisas, mesmo com a qualidade meio ruim. Tava tudo ok com as fotos até chegar nessa aqui, porque aparentemente o Naoto tirou a foto de alguém que tava andando na frente dele, talvez nessa montanha, não sei. Mas a questão cabeça. aqui é, o cara que tá andando ali é o próprio Naoto, mas as coisas ficam ainda mais estranhas. Santos? Ele tacou uma pedra, pô. De todos até agora, com certeza esse episódio aqui é o mais perturbador. E apesar de não ter tanta coisa pra falar dele, já que ele é bem direto ao ponto, Ele o fala no meio Santuário é um do dos episódios mais enigmáticos de todos. No começo é mostrado dois caras em uma estrada deserta à noite e logo de cara a gente percebe que alguma coisa bem pesada aconteceu, já que os dois estão totalmente desesperados fugindo de Pô, eu alguém tenho muita falando aflição que de andar em precisam estrada chamar a assim, de polícia. noite. Pô, Tudo escuro. esse áudio aí, tem muito canal no YouTube que o áudio é assim. Sabe, isso não me assusta não. E boa parte do vídeo é isso. A gente vai acompanhando na visão da câmera do painel do carro eles tentando fugir pra pedir ajuda. Só que as coisas terminam Eita. de um jeito bem assustador. São eles? Eita. Ah, parece um vídeo maneiro, né? Parece, pô. Será que depois eles fizeram um filme? Alguém deu um orçamento pra galera? Porra, merecia, né? Eita. Pô, isso aí dá mais cagaço do que um jumpscare, mano. Papo reto. Porra. Essa máscara. Isso aí foda. fica na tua mente, tá ligado? Tem muito nos Estados Unidos? Ah, para, cara. Para. Eu pensei nisso também, mas não vou nem te julgar. Mas não. Não. Bi? Solidão Bi? Nesse episódio a gente vai acompanhar uma streamer chamada Akana, que faz meio que umas lives explorando lugares na natureza. E nessa gravação, a ideia dela era ir até um acampamento no topo da montanha Vou e até transmitir a acender sua minha noite por lá. O vídeo corta então pra ela já Foi fazendo a maneiro mesmo. trilha, e aqui no começo aparecem dois problemas. Primeiro que fiquei interessado aparentemente real, já mano, começou a nesse canal aí. escurecer e seguir esses caminhos à noite é bem perigoso. Pra se perder ou se machucar é Fácil. facinho. Mas nessa questão ela só Tipo aperta o a passo e Floresta começa a Tijuca. fazer a trilha o mais rápido possível. Exatamente. Só que o maior problema vem um pouco depois, porque ela chega em um determinado ponto que a trilha é dividida em dois caminhos, e fica bem evidente que ela ficou meio em dúvida pra onde ir, mas ela escolhe um dos caminhos e segue subindo. Porra, nunca faria uma trilha sozinho. Nunca. Sozinho, trilha sozinho é duro. Nunca, jamais. Porra, eu já não gosto de fazer trilha. Direto sozinho. Eu fiz algumas vezes, mas sempre com um instrutor. Nunca fiz sozinho, não. De noite, então, você tá maluco. 20 minutos depois é mostrado que já tá tudo escuro e a Akana mais uma vez se deparou com um caminho duplo. Então mais uma vez ela escolhe um dos caminhos para chegar no acampamento. Só que esse caminho levou ela até uma estrada com mais 3 caminhos diferentes. Ou seja, deu ruim. Aí já merda. desiste, 夜の né? 山は危険である。 Aí espera chegar 花 de さ manhã, ん né? は日が沈む前に山小屋に到着す Sobe る na 予 árvore 定であったが e aguarda, né? 諦めざるを得なかった。 Deu merda. 現在地もわからないので今夜はここに Cocone. 一泊しようと思います。
Sem ter muito o que fazer porque ela já estava completamente perdida e ainda por cima estava de noite, ela decidiu achar um lugar para acampar até amanhecer. E a Kana fala que apesar de tudo, isso pode ser uma boa experiência. Isso se a noite dela não fosse se tornar um filme de terror. Depois dela ouvir uns barulhos de galho do lado da cabana no meio da noite, ela levanta para ver o que tinha feito esse barulho. Pra surpresa dela, tinha algumas coisas ali que pareciam ser de algum ritual, alguma coisa do tipo. Tá, aí não se esforçou muito, né? Aí eu acho que ficou meio cheesy. Assim, aí tirou um pouco da magia. E nem tempo pra processar isso ela teve, já que logo em seguida uma voz misteriosa fala no ouvido dela. Ela ficou muito assustada com toda a situação e decidiu sair o mais rápido possível daquele lugar. E ela ficou andando no escuro pela montanha até amanhecer. Só que tudo isso tem um porém. A Kana sobreviveu a toda essa situação e ela foi verificar as filmagens dessa noite. E uma coisa foi revelada. Praticamente desde o início do vídeo, essa entidade veio acompanhando ela, como se esse espírito quisesse guiar ela para aquele lugar, seja lá o porquê. 200 ienes é uma voz misteriosa? Porra, tá maluco. 200 ienes não serve pra nada, né? Prefiro a voz misteriosa. Cadê? Era pra eu ter visto? Tá aí. O último episódio que eu quero comentar nesse vídeo com vocês se chama Obscuro, e a pegada dele é bem mais puxada para o analog horror, só que ainda assim eles conseguem misturar esses estilos de filmagem encontrada com terror analógico e não sei como. Essa mistureba ficou bom, mas enfim, vamos lá. Aqui a gente vai acompanhar uma pessoa com o nome de Orange Robinson, que eu vou chamar só de Orange toda vez que eu for falar isso. E é o seguinte, esse cara criou um blog por volta de 2009 e a sua última postagem foi feita em 25 de novembro de 2011. E é a partir dessa última postagem que o vídeo começa. O Orange nessa publicação fala que quando ele tirou uma foto do céu, ele viu um rosto assustador. E ele afirma que alguma coisa bem ruim vai acontecer com ele. Apesar de que olhando bem pra essa foto, não tem nada demais nela. Mas independente, o vídeo segue mostrando que o Orange criou esse blog para postar coisas sobre uma escola de fotografia que ele frequentou e também postar coisas referentes ao seu trabalho como design gráfico. Arifureta? 2010年11月の頃からであった。 Em 15 de novembro de 2011, o Orange fala que uma colega de trabalho se aposentou e que agora só ele e o seu chefe vai ficar encarregado de todos os projetos na empresa, pelo menos até contratarem outra pessoa. E foi nesse mesmo dia que ele recebeu um pedido bem estranho de um cliente. Essa pessoa queria que o Orange fizesse uma montagem com o rosto de uma família, colocando no lugar o rosto de uma mulher extremamente bizarra. まるで心霊写真を作らされているようなこの依頼。 そしてそれは今後オレンジ・ロビンソンさんを悩ませていくことになる。 Apesar do Orange estranhar o pedido, é o trabalho dele, então ele teve que fazer, mesmo se questionando em várias coisas. Pulando agora pro dia 3 de dezembro de 2010, ele recebeu o mesmo pedido mais uma vez desse cliente. E a desculpa até então é que o cliente queria surpreender essa família dessa forma meia estranha. Só que vamos lá, esse trabalho por si só já é bem estranho. Só que a gente juntando isso ao fato de que esse cara pediu esse mesmo serviço 74 vezes dentro de 5 meses, faz a gente ter certeza de que alguma coisa bem errada tá acontecendo. Ah, maneiro não. 次第にオレンジ・ロビンソンさんもその先輩も薄気味悪さを感じ始めていた。 X はなぜ同じような写真を何枚も何枚も依頼するのか。毎回送られてくるこの家族は O pior é que começa a ficar desconfortável essa foto. O foda é que japonês tem um talento pra fazer barulho de horror, velho. Desconfortante sem ser apelativo, é bizarro. そしてついにオレンジ・ロビンソンさんの周囲で異変が起こり始めるのであった。
dia 18 de abril de 2011. Esse foi o dia que o chefe do Orange decidiu tirar umas férias por causa do estresse mental que ele estava passando. Além dele também alegar ver o rosto desfigurado daquela mulher em toda a parte, o que começou a fazer um mal tremendo pra ele, sendo que foi só questão de tempo pra ele fechar a empresa permanentemente. Então o Orange, depois de uns dias, foi checar o e-mail da empresa pra avisar os clientes que eles não estão pegando mais trabalhos. E no meio daquele monte de coisa, ele achou um e-mail enviado por aquele cliente estranho. Dessa vez, ele mandou uma única foto com a legenda "Obrigado por tudo". Eita, todo mundo morreu. Arigato. Gozaimasu. オレンジ・ロビンソンさんの現在についても全て不明である。Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô entrando em uma vibe meio diferente com o canal e eu tô me divertindo bastante até fazendo esses vídeos. E ao todo esse canal japonês tem 2 temporadas, tem muito episódio ainda pra gente falar e com certeza futuramente eu vou voltar aqui pra falar mais sobre eles. Tem alguns muito bons, outros nem tanto, mas a maioria é interessante, vale a pena comentar. Mas de qualquer forma é isso, eu espero que esse vídeo saia no dia 22, que inclusive é meu aniversário, então... parabéns pra mim. Mas enfim, mano, obrigado e até a próxima. Maneiro, maneiro. E informa. Formou aí. Agora vocês podem ver o conteúdo bom de verdade, que é o vídeo real, né? Do respeito ao amigo aí. Bom vídeo aí. Muito obrigado, Carissuti. Sempre bom conhecer coisas novas.